pessoas, sejam muito bem-vindos novamente por aqui. Pra quem não sabe, meu nome é Marcela Kuzma e eu ensino brasileiros a estudar no exterior por meio do Enem americano, o SAT, que é uma prova parecida com o Enem e que pode te conquistar milhares de dólares de bolsas de estudos em uma faculdade americana. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um FAQ, basicamente perguntas que as pessoas me fazem mais frequentemente sobre o que é o Enem americano, como funciona, como começar a se preparar. Então eu postei uma caixinha lá no meu Instagram e eu selecionei algumas das melhores perguntas pra responder por aqui. Então se você quer fazer o Enem americano ou tá considerando isso, aproveita e já veja esse vídeo por aqui pra responder todas as suas dúvidas. Se você quiser, também deixa a sua dúvida no comentário, que daí eu posso responder também, e já me segue no meu Insta ou aqui pra mais dicas sobre a SAT. Pergunta número 1 por aqui. Tem idade mínima ou idade máxima pra fazer o SAT? E a resposta pra isso é não, não tem nem idade mínima nem idade máxima. Eu já tive alunos com 14 anos fazendo SAT e alunos com 23 anos fazendo SAT. Qual que é a grande coisa? Eles querem medir o seu conhecimento do ensino médio pra ver se você está preparado pra fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Então, normalmente as pessoas fazem no final do ensino médio. Pode fazer antes? Pode mandar a nota antes? Pode. Mas o que eu sempre recomendo é que você espere, vai estudando e faça no final do seu ensino médio, no seu terceirão, ou nas provas de maio ou na prova de agosto. Essa é a minha recomendação. Agora, mas Marcela, e se eu já me informei e só descobri agora sobre a SAT? não tem problema nenhum. Você ainda pode fazer a prova, não tem limite máximo de idade e você pode enviar a nota para a faculdade da mesma forma. Então não tem nem limite máximo, nem limite mínimo de idade para fazer a SAT, mas sempre recomendo que você faça no seu terceirão ou nos anos seguintes disso. Pergunta número 2 por aqui. Quando devo começar a me preparar para a SAT? Gente, eu amo essa pergunta porque a minha resposta é sempre a mesma. Quanto antes, melhor. O que isso significa? Igual o Enem, que dentro das escolas brasileiras, que você tá no primeiro ano, as professoras já estão falando, isso daí é matéria do Enem, você tem que focar porque isso daqui vai cair no Enem. Da mesma forma, o Enem americano é assim também, que desde sempre eles estão escutando do Enem americano, do SAT. Desde sempre eles estão escutando, tipo, isso daqui cai na SAT, isso daqui é importante, lembrem disso. Então, você vai competir com os americanos que estão se preparando há anos. Então, não ache que no segundo ano é cedo demais para começar. Não, quanto antes, melhor. Então, se você tem 13 anos, 12 anos, 14 anos, sim, você pode começar a se preparar. São passos simples que você pode ir fazendo e estudando um pouquinho cada dia. E a principal coisa também é que quanto mais tempo você tem para se preparar, menos coisas você precisa estudar por semana. Então, se você pega um cronograma de semanas de 8 semanas de estudo para prova, você precisa estudar muita matéria por dia. Enquanto, se você pega um cronograma de um ano e meio, você consegue fazer um tema ou outro por semana. Tem semana de revisão, tem semana só para fazer simulado. Então, quanto antes, melhor. Então, se você tá no primeiro ano, comece a estudar agora. Segundo ano, comece a estudar agora. Se você já se formou, comece a estudar agora, porque você tem que fazer sua prova logo. Mas quanto mais tempo, melhor. Pra mim, pessoalmente, eu sempre recomendo que meus alunos tirem entre 48 e 56 semanas pra se preparar. Isso com um nível de inglês já bom, ou já intermediário. Se você não tem, tira mais tempo, mas já comece a se preparar. Pergunta número 3. Tem como se preparar pra prova em 2 meses? Minha resposta é, sempre tem. Se você precisa, sempre tem. Se você só tem 2 meses, você vai ter que fazer acontecer. Mas é aquele negócio igual eu comentei antes, que quanto menos tempo você tem, mais rápido você vai ter que aprender, mais conteúdo você vai ter que fazer por semana e mais difícil vai ser. Então, normalmente os alunos que se sobressaem são os alunos que se planejam por mais tempo, estudam por mais tempo. Mas tem como se preparar? Tem. Eu, inclusive, tenho um plano de 8 semanas que os meus alunos podem seguir com o cronograma exato do que eles têm que fazer a cada semana. Obviamente, você exige mais tempo diário. Um aluno que vai se preparar por um ano e meio pode estudar 30, 15 minutinhos por dia. Um aluno que vai estudar só por 8 semanas ou 2 meses precisa de mais ou menos 2 horas para se preparar. Mas é possível sim, mas vai depender de você. Número 4. Preciso ter inglês fluente para fazer a prova da SAT ou para começar a me preparar para a prova? Vamos lá, vamos começar no dia da prova. No dia da prova, você vai precisar ler e interpretar textos de nível desde o 9º ano até o 1º ano da faculdade em inglês. Então você precisa ter um inglês, no mínimo, intermediário. Para a parte de matemática, mesmo que seja matemática e seja números e tudo mais, vai ter perguntas com textos, com citações, com tudo mais. Então você precisa ter um nível de inglês até que intermediário para fazer a prova. Quanto melhor seu nível de inglês, mais fácil vai ser. Mas, para começar a se preparar, você não precisa ter nível de inglês avançado. Você não precisa ter nível de inglês intermediário. Porque o que acaba acontecendo? Se você tem nível de inglês básico, você vai falar, primeiro eu vou focar no inglês, primeiro eu vou aprender inglês e depois eu vou estudar para SAT. E daí você não faz nenhum nem outro. Então, a ideia é que, mesmo se você não entenda uma palavra de inglês, você esteja fazendo pelo menos 10 perguntinhas por dia do SAT também.
Por quê? Porque daí você vai se acostumando, vai pesquisando as palavras, vai desenvolvendo e vai criando vocabulário para fazer a prova. Então, para a prova, você precisa ter um nível de inglês intermediário para avançado, mas para começar a estudar, não é desculpa, precisa começar a estudar o quanto antes. Pergunta número 5. Quais são os principais conteúdos que caem na prova? Como você pode saber, a prova é de inglês e matemática. São essas as duas matérias que caem. Dentro da parte de inglês, eles vão querer saber o quê? Se você sabe ler e interpretar um texto em inglês. Se você sabe a ideia principal do texto, se você sabe o que essa palavra significa, se você sabe também regras de gramática, então de pontuação, de citação, palavras específicas de transição. Então são essas as coisas que você precisa saber para a parte de inglês. Agora, para a parte de matemática, eles dividem em 4 áreas: álgebra, advanced math, que eu já explico um pouquinho mais, geometria e trigonometria, e data. Para a parte de álgebra, são aquelas coisas simples, resolvendo sistema de equações, resolvendo equações de primeiro grau, lidando com inequações também, e tudo com word problems, que é basicamente quando você tem uma frasezinha antes, uma situação, um problema. Para a parte de advanced math, você vai ter expoentes, você vai ter radicais, você vai ter equações de segundo grau, você vai ter coisas nesse estilo. Para a parte de data, probability and statistics, você vai ter porcentagem, unidades, conversão de unidades. Você também vai ter problemas com estatística, problemas com análise de dados e coisas assim. E na parte de geometria e trigonometria, você vai ter perguntas de área, volume, trigonometria, geometria de diferentes formas de 3D e principalmente equações com círculos e teoremas de círculos. Então são essas duas coisas que caem na SAT. Ela não é uma prova super complexa, que cai 1000 conteúdos, mas é importante que você saiba cada um deles a fundo para poder resolver esse tipo de pergunta. Porque é muito comum gabaritar ou ir muito bem na prova. Então se você quer se destacar, você precisa tirar uma nota boa. Pergunta número 6. Quanto tempo tem a prova? Quanto tempo leva para fazer a prova? E onde que eu faço a prova? A prova acontece aqui mesmo no Brasil, na verdade acontece em vários países do mundo inteiro, mas aqui no Brasil existem várias cidades. No sul tem em todos os estados, no sudeste também. No nordeste tem um pouco menos, mas você pode pesquisar quais são os centros de testes aqui no Brasil se você for no College Board Test Centers no Google e você consegue achar pela sua localização e ver qual é mais perto de você. Agora, quanto tempo leva para fazer a prova? A prova leva cerca de 2h30. São 2 sessões de matemática e 2 sessões de inglês, com intervalo de 10 minutos entre elas. Cada sessão tem aproximadamente 30 minutos. Então ela é uma prova rápida. Isso é importante, porque você precisa ir muito bem, sabendo todos os conteúdos para conseguir tirar uma nota boa, mesmo com a prova sendo rápida. Pergunta número 7. Devo fazer a prova o quanto antes para me livrar ou devo esperar para fazer a prova? Eu sou da opção que você deve sempre esperar para fazer a prova quando você estiver no 3º ano ou no ano da sua aplicação. Se você vai aplicar depois, você faz depois. Eu sempre sou da opinião de aplicar em maio a prova e em agosto a prova. Por quê? Porque você pode unir as melhores notas no tal do Super Score. Mas a principal coisa disso é que você tem mais tempo para lá até estudar. Então você tem mais tempo para diluir em semanas o conteúdo da prova. Pergunta número 8. Minha faculdade é Test Optional. Devo enviar minha nota mesmo assim? Test Optional significa que a faculdade não exige a nota da SAT na hora de fazer a decisão. Mas eu sempre digo, envia a nota mesmo assim. Por quê? Porque talvez eles não olhem diretamente a sua nota de primeira, mas se tiver um critério de desempate entre os candidatos, eles podem sim olhar a sua nota do SAT como um critério de desempate. Além disso, o SAT também é usado como forma de processo seletivo para bolsas de estudos em muitas faculdades. Então, existem bolsas acadêmicas que, se você tirar X nota na SAT, você automaticamente ganha, por exemplo, $8.000 a mais de bolsa. Então, o SAT é uma prova muito importante que, mesmo que seja test optional, você deveria enviar. Pergunta número 9. O que é o Super Score e como ele funciona? Super Score é basicamente uma oportunidade a mais que as faculdades americanas te dão, em que se você fizer a prova 2 vezes ou mais, você pode pegar a sua melhor nota de matemática e a sua melhor nota de inglês e juntar elas e enviar uma super nota para a faculdade. Então, por exemplo, se numa vez você tirou 700 em matemática e na outra você tirou 800, você escolhe 800. Se numa vez você tirou 600 em inglês e na outra vez você tirou 700, você pode selecionar as 2 melhores e mandar para a faculdade. Isso te ajuda no processo seletivo de bolsas e também para ser aceito. Então é uma baita oportunidade. Eu sempre recomendo fazer 2 vezes a prova por nervosismo e pelo Super Score. A pergunta número 10
10 agora é sobre a taxa do SAT. Muita gente me pergunta, mas Marcela, a taxa do SAT é muito alta. Tem um jeito de não pagar? Tem como pedir um fee waiver, que é basicamente quando você não paga a taxa? Infelizmente, existem sim condições para um fee waiver, mas brasileiros não conseguem ter nenhuma dessas condições. São todas para americanos. Então, se você vai fazer o SAT, você vai ter que investir os cerca de $100 que é para fazer a prova. Mas eu sempre lembro os meus alunos de que o SAT é o melhor investimento possível, porque você coloca esses $100 para você fazer a prova e pode voltar milhares de dólares em bolsas automáticas. Então façam o SAT mesmo que seja um esforço a mais. Já tive aluno vendendo doce, já tive aluno dando mentoria, já tive aluno fazendo de tudo para bancar o SAT e vale muito a pena. Então façam o SAT mesmo que a taxa não seja assim tão barata. Agora a pergunta número 11. Qual é a coisa mais importante na hora de estudar para SAT? Na minha opinião, são algumas coisas. A primeira delas é a constância. Basicamente, é você fazer todos os dias e ter contato todos os dias com a prova. Já tive centenas de alunos fazendo essa prova e todo mundo fala que o que mais faz diferença é você ver todo dia o padrão da prova, você se acostumar com isso. Por quê? Porque daí você já sabe o que eles vão perguntar. Você já tá acostumado com o tempo. Então, a constância de fazer todos os dias, nem que seja 2 perguntinhas por dia. A segunda coisa é um cronograma de estudos. Esse aqui é o cronograma de estudos que os meus alunos usam. Tem cada coisa que eles têm que fazer. Qual aula eles têm que assistir? Qual é o tópico da semana? Quando que faz simulado? Isso aqui é muito importante para garantir que você cobre todos os assuntos. E a terceira coisa é fazer do jeitinho americano. Não adianta você chegar na SAT pensando com a mentalidade do Enem, tentando fazer matemática do jeitinho do Enem, porque não, é uma prova americana feita por americanos para americanos. Então você precisa pensar do jeito deles, matemática do jeito deles, saber o formatinho da prova deles e saber os hacks e dicas muito importantes deles. Então estude a prova, faça isso, que vai mudar totalmente a sua chance de ser aceito nos Estados Unidos. É isso, gente. Então essas foram algumas das principais perguntas que os meus seguidores me fizeram lá no Instagram sobre o SAT, que é o Enem americano. Se você tem outras dúvidas como essa, comenta aqui ou manda lá nas caixinhas do Instagram que eu tô sempre respondendo. É isso, vejo você no próximo vídeo. Bye!